Bom, vamos para o nosso terceiro vídeo sobre relacionamentos, lembrando que esses 5 vídeos são interdependentes, então assistir este sem ver os outros anteriores é esquisito, tá? A gente está dentro da sala dos espelhos, indo para o segundo espelho, o anterior foi o espelho empoeirado, embaçado. Agora a gente está diante do espelho caricaturado, né? Retomo uma condição importante para manejar a sala dos espelhos, que é, por ser uma ferramenta, ela tem a sua precariedade, ela não dá conta da complexidade da vida. Então, os espelhos, eles meio que se misturam, como você vai ver. Eu separei, a ferramenta separa para facilitar o entendimento, mas esses espelhos se misturam, então cuidado com a literalidade, né? A metáfora, ela serve como abertura e não como fechamento. Então você vai ver que às vezes você vai falar, pô, mas esse é o espelho caricaturado ou o espelho embaçado? Pô, mas esse não é o invertido? Pega a essência da história, né? Pega a essência, porque se você for na literalidade, você fecha a possibilidade da imagem te oferecer uma janela para coisas, para um cenário mais aberto. Então vamos lá, espelho caricaturado. São situações, são relações que eu tenho com um outro, grande outro, pode ser uma situação, um acontecimento na minha vida, uma pessoa, em que esta questão fora de mim, ela se revela de uma maneira assim muito obscena. Ela me espelha de uma maneira caricaturada, numa lupa, numa lente de aumento, como se fosse um tapa na cara da vida, dizendo acorda, né? É tipo um SAMU. Você tem que ir de ambulância resolver essa parada. Tá muito obsceno, já tá escancarado e você não enxerga. Tá muito na cara e você não enxerga. Então aparece em lupa como se a vida estivesse dizendo, porra, você não enxerga? Você não se enxerga? É mais ou menos isso. Então vou dar alguns exemplos. Sempre que eu aplico essa ferramenta, é muito curioso, assim, eu sempre peço para as pessoas listarem tudo que as incomoda no outro, na vida, e tudo que elas admiram, invejam, coisas ou pessoas pelas quais elas se apaixonam, o que é que essas coisas e essas pessoas apresentam que são tão apaixonantes. Então eu peço para a pessoa listar tudo isso. E aí faço o exercício com ela, dela, ponto a ponto, a gente entrar para entender onde é que essa questão que a irrita ou a faz se apaixonar pelo outro, onde é que essa questão está dentro dela? Vamos jogar a luz. Esse é o processo de conscientização da sala dos espelhos. E uma coisa super curiosa que sempre rola, o top plus, o blockbuster da lista de incômodos, costuma ser gente mentirosa. Não suporto mentira, não suporto gente desonesta. Como me irrita gente dissimulada, gente hipócrita, gente que não fala a verdade. Isso é assim, esse sempre está no top 10 da lista de incômodos. E é muito curioso, né? Isso já fala muito sobre nós humanos. Porque se é algo tão comum na vida de todo mundo, é porque exatamente todo mundo tem isso dentro de si. Todos nós somos mentirosos, todos nós somos desonestos, todos nós somos dissimulados e hipócritas, cada um com a sua escala, na sua escala, cada um com a sua roupagem, com o seu jeito de ser mentiroso, mas todos nós somos mentirosos. Quer ver só hoje, vamos lá no só hoje. Quantas vezes te perguntaram se estava tudo bem, você falou que estava, quando na verdade não está tudo bem? Quantas vezes só hoje pode ter rolado de você ter falado com alguém que você não estava afim nem um pouco de falar, mas teve que? Quantas
Quantas vezes você fala sim quando você quer dizer não? Quantas vezes você diz não quando você quer dizer sim? Quantas vezes só hoje você já mentiu para você? Ou por não se escutar, ou por não se considerar, ou por não ser leal a você? Quantas vezes? Só num dia. Somos todos mentirosos. Então, esse papo de eu não minto, me incomoda a mentira, puta, já começou bem, já começou revelando o tanto que você mente, né? Porque é isso, o jogo social é esse. Claro que em algumas relações, em algumas situações, a gente pode ser quem a gente é, mas é difícil ser quem a gente é com a gente mesmo, que dirá com o outro. É tão difícil a gente se escutar, ser leal a si, ser honesto consigo mesmo. O auto-engano é algo assim tão cotidiano, tão humano. Então, a mentira faz parte da vida humana, não tem como. Então, esse é o blockbuster e que é o mais difícil de trabalhar, tá? Porque é muito difícil fazer o que eu tô fazendo, que é virar para você e dizer, você é mentiroso, você mente, você é uma dissimulada, né? Você não é honesta com você e nem com o outro. Então, é muito duro isso, mas é isso, tá? É isso. Para aí para fazer sua lição de casa, ilumina o seu espelho, porque aí você vai navegar nessa questão com maior tranquilidade, brigando menos com você e com as questões da vida e até exercitando. Então, se te desagrada tanto ser desonesto com você, então passe a ser mais honesto, né? Se te desagrada tanto a mentira, então passe a se dizer mais a verdade. É na relação com você, eu não estou nem falando tanto da relação com o outro também, mas mais na relação com a gente, porque a forma como a gente se relaciona com o outro é um mero espelho da forma como a gente se relaciona com a gente. Quanto mais a gente vai aumentando o nosso nível de autoconsciência, de percepção sobre a gente, essas projeções, essa especularidade, ela vai diminuindo, como eu falei no primeiro vídeo, né? Esse é o objetivo, da gente diminuir o tanto que a gente se projeta de forma inconsciente no outro, no que está fora, né? Porque isso significa que a gente não consegue se enxergar, tem dificuldade e muito menos enxergar o outro. Então, é importante essa questão da mentira, né? Não é à toa que é um blockbuster sempre da Sala dos Espelhos. Um outro exemplo que eu tenho para dar é toda vez, estou falando de algo que incomoda, mas vamos falar do lado da admiração, da inveja, da paixão, que para mim são sinônimos, tá? É uma questão só de dosagem, né? Admiração, inveja, paixão são siameses, são farinha do mesmo saco, a gente só tá numa escalada. Inclusive a paixão é uma inveja, a gente é apaixonado, a gente tá na inveja, a gente é satélite do outro, o outro passa a ser tudo, o outro é a fonte de tudo. Isso está na base da inveja, assim como está na base do pathos, do patológico da paixão, né? Paixão vem do grego pathos, que é doença. Paixão é uma doença. A gente deixa de comer, de respirar, de viver, de olhar para si, para viver em função do outro. Isso é patológico. Então, só que é mais bonito dizer eu tô apaixonado do que, puta, eu sinto inveja, né? A inveja é socialmente recriminada. Dá lá uma olhada no vídeo sobre a inveja, que eu fiz antes da Sala dos Espelhos, exatamente para poder citar com mais tranquilidade. Então, vamos dar um exemplo desse lado mais luminoso, né? A admiração e tal. Então, por exemplo, pessoas que se apaixonam, admiram muito gente poderosa, gente empoderada.
Então, mulheres ou homens que se apaixonam por homens ou mulheres empoderadas, poderosos, e ficam de quatro, literalmente. A paixão bota a gente de quatro, bota a gente refém, bota a gente vítima, bota a gente resto do outro, satélite em função do outro. Normalmente, quando a gente está em relações assim, esse é um toque da vida, tá? Esse é um espelho bem caricaturado, é um toque da vida, é um tapa na cara do tipo, você vai ficar mamando aí? Aciona essa questão em você. Pega o empoderamento do outro que te faz você ficar de quatro, que te apaixona no outro. Pega isto que você admira tanto, inveja tanto, ilumina dentro de você. Provavelmente está desflegado. E aí você vai lá mamar no outro. Patologizar na tua relação com o outro. Né? Ah, o outro é tudo. Nossa, que linda. Nossa, que sexy. Nossa, que poderoso. Nossa, que líder maravilhoso. E aí a gente fica mamando isso no outro anêmico. Desflegado. Desflegado dessa questão. Então, vai para dentro e aciona essa questão em você, potencialize em você. A paixão, ela é um tapa na cara, como se a vida estivesse dizendo, pega que é teu, cuida que é teu, potencializa que é teu. Inclusive para possibilitar você sair da posição de quatro, se colocar de pé diante do outro e poder, quem sabe, até transformar essa relação em amor, em algo mais construtivo e não patológico como a paixão. Então, esse é um bom exemplo de espelho caricaturado. Outros mais ordinários que é assim, nossa, que gente grossa, sendo que você é a grosseria em pessoa. Mas você não enxerga isso, né? E aí a vida te coloca diante de alguém ou de uma situação, de uma grosseria, que é para você se incomodar bem e olhar e falar, putz, pera, né? Ou alguém que consegue dizer para você, pô, mas você faz a mesma coisa? É que é raro ter alguém que nos enfrente dessa forma, né? E diga, pô, mas você faz igual, pior até. Não, imagina, é sempre o outro, né, que é o problema. Uma vez eu fiz um trabalho com uma área comercial de uma empresa e foi muito interessante. Eu apliquei a sala dos espelhos e pedi, como eu sempre faço, lista aí o que mais te incomoda nos outros, o que mais te irrita e o que mais você admira nos outros. E aí foi unânime. Era uma área grande, estamos falando de 30, 36 pessoas na época, tinha mais ou menos isso. Foi unânime essas pessoas colocarem, não gosto de gente oportunista, gente aproveitadora, oportunista. Eu achei curioso, achei muito sintomático, né? Obsceno, este incômodo numa área comercial. E aí eu fui colocar o espelho para as pessoas e foi um choque. Tão óbvio, é tão obsceno, porque eu disse, mas gente, pera, mas, desculpa, vocês não são vendedores? Desculpa, o vendedor não é aquele que aproveita as oportunidades, que é oportunista, que saca, inclusive essa é a competência de ouro de uma pessoa de área comercial, de um vendedor, ou de uma pessoa de área de marketing, seja lá do que for, dessa área, né, que tem que entender qual é a necessidade, a demanda do cliente para poder entregar aquilo para o cliente. Puxa, isso não é oportunismo? Isso não é se aproveitar do desejo do outro, da necessidade do outro? Pois esse é o grande savoir-faire, esse é o core de uma área comercial. Ser oportunista, aproveitar as oportunidades. Se aproveitar
do desejo do outro, da necessidade do outro. Então eu achei muito curioso a unanimidade em relação a esse incômodo nesta galera da área comercial. Esse é mais um exemplo de espelho caricaturado. Outro exemplo que eu gosto muito é assim, que também vai caber, tá? Cabe tanto no espelho empoeirado quanto no próximo espelho, que é o espelho invertido. Mas aqui eu quero dar esse exemplo neste tom. Depois no invertido eu posso até retomar sob um outro prisma. É gente louca que tá sempre se relacionando... Desculpa, gente zen que tá sempre se relacionando com gente louca. Puxa, eu não entendo. Aquela figura, ela é tão zen. Pô, como é que ela sempre tá em umas situações tão loucas? Com pessoas tão loucas? Se mete com tanta gente louca? Você fala, porra, a pessoa é tão zen. Pera. Tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa que não cola aí. Quem é zen mesmo não vai se relacionar com gente louca. Inclusive, essa minha pergunta, essa minha afirmação, né, na verdade, quem é zen mesmo, não existe ninguém zen mesmo. Não existe, né? Tem até um filme muito lindo, lindíssimo. Depois eu vou ver direito, é que me veio agora, tá? Então deixa eu respeitar o fluxo aqui. Vou ver direito a ficha técnica, mas se chama Samsara. Depois eu deixo no comentário. Chama-se Samsara esse filme. É um filme lindíssimo que conta sobre um monge que fica, se não me engano, 11 anos, 7 ou 11 anos, trancado numa caverna, meditando. Pô, quer algo mais zen do que isso? A hora que ele sai, que tiram ele desse processo meditativo, desses anos todos ali trancado, meditando, ele tá cabeludo, as unhas enormes, como se fosse o Zé do Caixão, e aí o cara vai voltando para a vida, e esse tal desse zen, desse monge super zen, ele vive toda uma saga, todo um drama pessoal de pirar, de sair da casinha, de sair do armário. Ele quer experimentar a loucura. O zen é louco. Todo zen é louco. Assim como todo louco também tem a zenzice dentro de si. A gente não é uma coisa só. Né? Então, quando a gente diz... Então, esse filme vale a pena ver, tá? Porque todo esse drama psicológico é um drama espiritual, uma crise danada de, porra, eu tenho que abrir mão da minha loucura, dos meus desejos, dos meus impulsos, afinal de contas, somos seres pulsionais, né? Corre pelo corpo, por toda a gente, impulsos, desejos, pulsões. Puxa, eu tenho que abrir mão disso para ser iluminado? Será que é por aí? Né? Que foi o caminho do Buda também, né? Puxa, como é que ele ia abrir mão de todas as paixões dele para se iluminar? Então, que história é essa, né? De ter de abrir mão disso que é pulsional para poder se sentir pleno, né? Para poder se sentir inteiro. Bom, dá margem para discussão, vale a pena ver esse filme, é lindíssimo. Inclusive a trilha sonora é bárbara. Bom, mas então, o Zen mesmo, ele não vai se relacionar com gente louca por acaso. Ele não vai se ver numa situação louca por acaso. Ele está ali porque ele precisa entrar em contato com a loucura dele. Né? Quanto mais situações e pessoas loucas o Zen se encontra diante dessas situações e pessoas loucas, mais isso significa que ele está negando a loucura dele, ele precisa fazer contato. Então é como se a vida desse um tapa na cara e dissesse, acorda, cadê a sua loucura?
Vá fazer algo com ela, porque senão você vai ter que ficar se deparando com ela fora de você. É como o agressivo, o violento, né? Que não sabe o que fazer, não sabe como lidar com a própria agressividade e se vê em situações de violência constantemente, em relações abusivas, em relacionamentos de violência, em situações, em experiências violentas. São pessoas que têm que fazer contato com a própria agressividade. O que anda fazendo com a própria agressividade? Né? Então, são exemplos aí de espelho caricaturado. Vamos para o nosso próximo vídeo sobre espelhos invertidos. Também muito interessante esses relacionamentos.